Estamos de volta! Me deem feedback se a gente já voltou com bom sinal agora. E aí, voltou ou não voltou? Melhorou o áudio? Uau! Amém! Uhul! Agora sim. É isso, gente. Sabe o que é isso também? Eu sempre falei pra vocês, né? Oi, Jota! Que lindo você aqui! O sistema tá meio esquisito, né? Eu imagino que deve ser do campo também. Nós vamos ter um encontro presencial semana que vem. O campo já está sendo trabalhado. Fica sensível à internet. Temos muitos segredos. Todas as vezes que a gente atua no campo e o sistema começa a travar, vem os segredos, né? E que isso mostra pra gente. Mas para mim isso aqui é uma informação importante. Toda vez que está travando, é só a gente ter um pouquinho mais de paciência e pronto. Como eu estava dizendo, gente, que essas mulheres, né? Elas deixam de ser... boa noite, queridos. Homens são muito bem-vindos também. Essas mulheres deixam de ser subjetivas. E é isso que eu falo, né? Olha que interessante, eu comecei essa live com quase 40 minutos de atraso. Sem saber se a gente ia poder fazer ou não. Porque o sistema falou assim, não vou funcionar. Tá tudo, não vamos funcionar. Eu fiz até escova no cabelo. Olha o modelo do feminino, né? O feminino vai lá, faz escova, tá com as luzes em dia, põe um filtro bonitinho. Então, olha só como é que é a história do feminino moderno que tá aí. Põe um filtro bonitinho, fiz escova na minha franja, fiz um rabo, botei um brinco, botei uma blusa laranja para ficar com um visual bonito para vocês. Mas não foi ao ar. Travou o sistema do próprio Instagram. O Wi-Fi estava funcionando. Eu consegui postar as stories. O feminino é isso. O feminino é o sentir, é o campo, é a energia. Essa baixa qualidade de conexão que está aqui, interferindo no nosso campo, isso é o feminino. Você já comeu toda a sua bola, Gaia? Você pode estar com o melhor dermatologista da face da terra. O seu campo vai te dizer se você tem um complexo materno negativo ou não, que vai interferir nos seus relacionamentos. Não tem jeito, gente. Falando um pouquinho sobre padrão. Padrão familiar é uma das coisas mais complexas que existem. Eu sou consteladora familiar desde 2015. Já tem mais de 7 anos, né? E eu fui atender minha filha ontem porque eu vi o padrão familiar explícito, atuante sobre ela. E quando eu percebi esse padrão atuando nela, né, e trazendo prejuízos para ela, no feminino dela, eu disse assim, querido Deus, o que nós fazemos? A dor, né, de ver a filha passando por alguma situação em que o padrão impacta é muito maior do que eu sofrer o padrão. Eu também passo por situações do padrão. Existe um movimento que nós vamos fazer na segunda-feira, que é não brigar com o padrão. A gente trabalha o padrão. A gente limpa crenças, a gente reverencia nossas antepassadas, a gente reverencia os antepassados. Mas o Bert Hellinger falava que o padrão, gente, é uma grande alma. E os filhos vão nascendo e vão pegando o rabicho desse padrão e vão dilacerando essa energia psíquica do padrão até ele se dissolver na sua plenitude. Mas quando ele vai acabar, nem eu que sou consteladora, que tenho milhões de possibilidades de romper o meu padrão, eu não sei quando que o meu padrão vai ser rompido. E talvez ele nem precise ser rompido, né? É fato. Por
exemplo, aqui tem um trecho que Jung fala assim, ó, vê se você se identifica aí nas suas ancestrais. Nós viemos de mulheres, né? Eu perguntei na minha enquete ali, quem veio de mulher submissa? Uma ou duas responderam. Quem veio de mulheres fortes? Uau! A maioria. É nós na causa. As mulheres fortes vão atrair que tipo de homem? Quem sabe que tipo de homem? Vocês vão conseguir atrair homens muito masculinos? Pouco provável. As mulheres que têm muito ânimos vão atrair muito masculino, vão atrair que tipo de homem que tem mais ânima. Então, não adianta vocês fazerem esse joguinho, ai, fica na polaridade feminina que o homem vai ficar na polaridade feminino, masculino, cacete, não vai funcionar isso pra nós, gente. Você pode até atenuar, né? Não ser tão grosseira. Você pode acalmar o seu masculino, deixar ele negativo, o negativo de lado, mas que você vai continuar na polaridade masculina, vai. Porque nós viemos de um padrão, como a maioria, tô falando aqui para a maioria que respondeu a enquete, nós viemos de um padrão de mulheres muito fortes. Eu já falei para algumas alunas aqui, entre as minhas antepassadas italianas, elas foram escolhidas entre as mulheres que tinham os braços mais fortes, que aguentariam trabalhar. A gente é forte, amém. Vamos fazer jus a essa força? Agradecer a essa força? Parar de brigar com essa força? Né? E talvez fazer um pouco mais desse papel de tomar a frente numa boa, tomar a frente com sabedoria, com leveza, com elegância, que eu também continuo no feminino mais sábio, né? Não adianta você querer virar a virgem dona de casa, a virgem madame, isso não compete a você, não faz parte, gente. É tudo mulher forte. Olha aqui o padrão das mulheres fortes. Aqui tá saudável. Tá bom? Aqui tá saudável. Esse agigantamento de um determinado aspecto da personalidade por si só já denuncia uma polarização psíquica presente nessa mulher que aloca seus instintos e uma grande quantidade de energia em algum canto da trincheira imaginária, atirando contra inimigos imaginários, sendo alguns até verdadeiros. Eu tenho certeza que você que já está aqui no processo comigo, já resolveu esses inimigos da sua trincheira, porque a gente já trabalhou os seus ânimos negativos. Ó as cachorras, ó, sem barulho. Ué. Esse lado nosso masculino que queria derrotar os inimigos da trincheira, a gente já conseguiu cuidar deles. Eles já acalmaram, né? Mas poucos desses inimigos poderiam ser configurados como sua mãe, como ela descobrirá mais tarde. Tais mulheres, com suas aparentes personalidades fortes, poderão se envolver com relações destrutivas, vivendo, no entanto, as consequências dessas relações no mais absoluto segredo, no esconderijo da infância, jamais revelando às suas mães o sofrimento da alma e do corpo que vivenciaram. Então, talvez, gente, chegar para a mãe, em vez de fugir da mãe, chegar para a mãe e falar assim: poxa vida, eu sou tão forte quanto você, mas dói a minha alma não ter um parceiro bacana. Dói a minha alma saber que eu repito esse padrão de mulher forte que tem os homens fracos. O que acontece? Quem foi a nossa antepassada que jogou a pedra lá atrás no masculino viril, que fez esse trem lascar tudo? Quem foi a mulher que teve que ficar mais forte que todos os agressores lá do passado? Porque provavelmente elas foram também, né, agredidas. Enquanto a gente está vivendo nessa sociedade patriarcal que a mulher está fingindo ser feminina, não dá para fingir, gente. Nós estamos aqui mudando um padrão aos poucos, isso é fato, mas nós estamos sim, graças a Deus, com mulheres muito fortes. Somos mulheres muito fortes e os homens honram isso. E não tem nada de errado em você ser forte, isso é reconhecido como uma virtude.
Isso é virtuoso. A única coisa que você tem que diminuir é o negativo. Tanto o complexo negativo da sua mãe, quanto o masculino negativo em você. Faz as pazes com essa mãe aí dentro. É sua mãe, fortuna do jeito que ela é, com um destino difícil do jeito que ela é, e você é diferente. Vamos fazer um exercício para a gente encerrar essa live, preparando para o encontro da semana que vem? Eu vou ligar aqui. Eu só digo uma coisa, se foi difícil para a gente lidar com a solidão desse tempo atual, com as situações de pressão desse tempo atual, e nós já estamos buscando consciência, você imagina naquela época em que elas eram fortes demais e ao mesmo tempo julgadas e submissas. A gente pode falar o que a gente quer. Não pode? A gente pode falar não. Não pode? A gente pode se separar. Não pode? A gente pode o que quiser. Elas não podiam nada. Quantas histórias eu já vi de mulheres que são fortes, com mães ainda mais fortes, e que as mães não podiam usar mini saia, que as mães não podiam sair de casa, que as mães não podiam viajar sozinhas, que as mães com maridos frágeis, que sustentavam a casa, mas os homens ainda mandavam na casa. Os homens ainda oprimiam essas mulheres, calavam a boca dessas mulheres. Essa é sua mãe. Então, não tem como você ser igual a ela. Você já é diferente dela. A sua mãe, se foi dura demais com você, você tem escolha para ser diferente. Impossível você ser igual a ela. Então, você está livre. É disso que eu quero dizer. Esse complexo, esse tempo e essa energia psíquica que você gasta tentando ser diferente da sua mãe e tentando dizer não a ela, fugir dela, ou escapar dela, porque ela está tentando proximidade com você, ela está tentando te colocar no lugar da mãe dela, é facilmente resolvido. Quando ela tentar te colocar no lugar da mãe dela, entenda que nem sempre ela está só carente de mãe. A mãe quer ter os filhos por perto. O coração da mãe se preenche com a roda dos filhos perto. O coração da mãe, ele é abastecido, né, por aquele ninho cheio. É uma coisa. Então, fica quietinha. Não pira muito, não. Nem sempre a sua mãe quer que você cuide dela como a mãe dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem como você ser igual a ela. Impossível. Você estudou em colégios diferentes, você conviveu com pessoas diferentes, você viveu num tempo diferente, situações completamente diferentes. Você fala assim, ó, dane-se. Mãe, você tem a sua história, eu tenho a minha. Não tem por que viver esse complexo negativo. Mãe, vai viver sua vida, eu vou viver a minha. E o terceiro ponto, você não deve nada à sua mãe. Você pode pintar o cabelo de roxo. Sua mãe vai amar você do jeito que você quiser. Você pode aparecer grávida na frente da sua casa. Deus que me perdoe. Mas da pior forma possível. Você pode se apaixonar por um cara, um traficante, a pessoa mais maluca do mundo. A sua mãe vai te amar incondicionalmente. Você não precisa agradar sua mãe. Você não precisa ser boa filha. Você não precisa nada para sua mãe te amar. Você vai continuar sendo amado incondicionalmente. Não esquece do exemplo que eu te disse. A fila na frente dos presídios é cheia de mães que perdoam os filhos bandidos. É a cena mais linda de amor materno que eu já vi na minha vida. Então, que tudo isso preencha seu coração para você viver sua vida.
antes que seu corpo, que seu útero adoeça. Você nasceu mulher, vai pegar esse feminino e vai se colocar à disposição de um masculino que te honre, tá? Porque essa mãe colocou você, não foi para sofrer no mundo. Isso não faz sentido, não foi para um homem te esconder. Cadê a minha aluna, cadê a seguidora que falou que um homem esconde ela de todo mundo? Isso não faz o menor sentido, gente. Ficar escondido, isso não é amor. Estar numa relação para você ser menos, é melhor estar sozinha. Não tenha dúvida disso. Faça da sua vida o melhor possível. E quem é casada? Quem está casada? Cuide do seu ninho. A sua mãe já teve o ninho dela com seu pai. O ninho da sua mãe era a mãe, o pai e vocês pequenininhos. Você já voou do ninho para construir o seu ninho. Mamãe é visita no seu ninho. Isso é ordem sistêmica. Tá claro? E agora eu vou colocar uma música aqui para vocês. Essa semana ainda disse a minha mãe: é muito difícil ser sua filha. Você é muito difícil de agradar. Quem disse isso, Kel? Foi sua mãe que disse pra você? Então, gente, mas a gente não tem que agradar a mãe. Sabe por quê? Deixa eu contar uma outra história. A maior retribuição que a gente pode dar aos pais é você ser feliz. O pai, ele fica meio constrangido quando a gente dá um presente pra ele, porque é o contrário. É ele que tem que dar as coisas pra gente. O pai que tá lá em cima na cascata, dando as coisas. Porque você tá no lugar errado, Kel. Você tá no lugar errado, amada. Fala pra mim se sua vida afetiva tá assim, ó, supimpa. Tá fluindo no amor, na sexualidade. Só fala pra mim se tá positiva ou negativa. Só me dá um sinal, se tá fluindo. Eu acredito que se você tá aqui, acho que não, né? Porque tá tentando agradar a mãe. Não é que sua mãe é difícil de agradar. É porque você tá tentando agradar alguém que não precisa ser agradada. Como que você agrada a mamãe? Sendo feliz. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Os meus filhos chegam pra mim: mãe, eu quero te dar um presente. Falam: não dá nada, eu não quero nada. Sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão morar lá no Japão. Mãe, eu tô super feliz e realizado aqui no Japão. Meu coração vai ficar em paz. Gente, esse tempo atrás, pois é, meu amor. Eu tenho o meu mestre de constelação, ele tinha muita gratidão pelos pais, porque ele era filho adotivo. Isso serve para os filhos adotivos também. E ele ficou muito rico. Ele era filho adotivo, mas ele ficou muito rico. Ele estudou psicanálise, daí ele montou uma escola de constelação logo que começou a constelação no Brasil. E ele comprou uma fazenda, e o pai, os pais eram sitiantes, né? E muito simples. Então ele comprou um sítio para o pai, aí ele comprou uma máquina para cortar, para carpir, né, em volta do sítio para o pai. O pai deu embora a máquina para o filho. O pai pegou a máquina, a roçadeira. Tá, já vou te explicar, Kel. O pai pegou a roçadeira, que era manual. Eu perdi meu raciocínio. O pai usava uma roçadeira manual. O filho que estava rico pegou a roçadeira comprada, né? Aquelas importada, diesel, não sei, e deu pro pai. O pai pegou a roçadeira e deu embora pro vizinho do sítio do lado. O filho falou assim: meu pai, eu te comprei uma roçadeira e você deu embora. Por que ele deu embora? Porque ele não é um pai grato? Não. Porque os pais não aceitam receber coisas dos filhos. Porque o pai é o que dá e o filho recebe. Não dá pra gente inverter essa ordem, meus amores, não dá. O filho só pode retribuir ao pai com a própria felicidade. Se a sua mãe é dominadora ou controladora, é porque você ainda vive uma simbiose com ela, porque você não saiu da sua criança. Aqui existe um exercício de você dizer para ela assim: não.
Mas esse exercício, e assim, e ela é exigente, e ela não aceita nada que você dá para ela, justamente por conta dessa ordem. Justamente por conta dessa ordem. Não adianta você querer agradar. E as mães controladoras, as mães narcisistas existem. Essas mulheres existem porque elas têm feridas emocionais da sua infância muito grande, mas não são as filhas que vão curar essas feridas. Quem cura essas feridas das mães controladoras, narcisistas, são os psicólogos, os terapeutas, os consteladores. Não são vocês. E se vocês não se conscientizarem que não são vocês que curam isso, vocês também vão adoecer. E talvez vocês não consigam nem engravidar. Não sei se é o caso de você, Kel, mas talvez vocês não consigam nem engravidar. Se vocês engravidarem, vocês também se tornam controladoras. Então alguém tem que quebrar este padrão. E quem quebra este padrão é quem está aqui buscando consciência. Falando, querida mamãe, não. Quem é filho de uma mãe controladora, manipuladora, faz aquele não de birra. Não! Não é esse não. O primeiro não é interno, dizendo assim, pera lá, eu sou adulta e eu não preciso ir atender minha mãe agora. Eu não preciso atender meu pai agora. Tem pai, gente, que chega na casa da filha domingo às 7 horas da manhã. Eu tenho cliente que o pai chega na casa da filha domingo às 7 horas da manhã para ver se ela tá transando com alguém. Você precisa falar não pro seu pai. Ele tá invadindo a sua privacidade. E se ele não, e se ele chegar lá e pegar com alguém, você vai falar assim, pai, você chegou aqui porque você quis. Os filhos precisam colocar os pais no lugar de pais, quando eles já são adultos. Eu lembro de uma frase que eu disse para minha mãe alguns anos atrás, assim, minha mãe disse assim, ela começou, logo eu já disse isso algumas vezes, logo que meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, ela começou a dar satisfação da rotina dela para mim. E ela não se dava conta que ela estava começando a inverter os papéis. Eu disse para ela assim, por que você tá me falando onde você vai? Você tem 60 anos e eu tenho 40. Pra que você tem que me falar onde você vai? Aí ela fez assim, é mesmo, né? Ué, você é adulta e eu também sou adulta. Percebe? O segredo, Kel, quando você resolver essa mãe interna, não é a sua mãe figura física, é a mãe dentro de você, falar não pra sua mãe, né? É falar não da forma mais pacífica, primeiro pra você e depois para ela. Toda vez que tocar o telefone, toda vez que vier um pedido, você se perguntar, será que eu preciso mesmo atender a minha mãe? Será mesmo que eu preciso, sou eu a pessoa responsável por isso? E começar a questionar. Sabe questionar assim, por exemplo, açúcar faz mal, não faz? Todo mundo sabe que um bolo de chocolate faz mal. Mas por que você come bolo de chocolate todo dia se não faz mal? Por que eu tô comendo bolo de chocolate todo dia? Porque eu tô buscando prazer. Por que eu tô buscando esse prazer? Porque hoje ninguém me ligou para dar uma notícia boa. Mas eu preciso comer bolo de chocolate para sentir prazer porque ninguém me ligou? Esse mesmo questionamento que a gente faz por umas atitudes bestas, a gente pode também sair dessas prisões que os nossos pais nos colocam. Eles não fazem isso por mal, né? Isso. Existe um exercício que nós vamos fazer aqui agora. Provavelmente, pelo campo de vocês, eu sei que vocês vieram de mães fortes e de pais, muitas vezes, mais fragilizados. Então, coloquem a mão no coração de vocês. A todas que estão inscritas no workshop da semana que vem, eu fechei as inscrições até o final da live de hoje. Quem ainda não se inscreveu, se sentir no coração, eu não tenho mais vagas, mas vamos conversar, eu vou ver se a gente consegue ajustar, vai estar calor, dá pra gente colocar no gramado,
Vamos tentar expandir, mas eu encerrei hoje, justamente para eu conseguir atender todo mundo bem. Mas o workshop é justamente para a gente atender essas questões desses complexos maternos. E esse exercício que eu vou fazer agora já é um preparo para o workshop da semana que vem, de terça-feira. Provavelmente não vai ter live na segunda-feira da semana que vem, para eu me preparar espiritualmente, energeticamente para o encontro e também, né, fazer todos os preparos. Então, essa é a live de preparação para o workshop presencial de terça-feira da semana que vem. Então, coloca a mão no coração. Eu vou pedir para você visualizar na sua frente o seu pai. Visualiza seu pai aí na sua frente. Respira. Eu sei que muitas de vocês têm grande identificação com o pai de vocês, justamente porque a mãe tem essa figura de fortaleza e o pai é a figura mais dócil, o pai é a figura que passou, né, essa parte mais pacífica. Então diga assim: querido papai, eu sei que você é a parte mais doce de casa. E mesmo sendo a parte mais doce de casa, eu sempre te vi com os olhos da mamãe. Também te vi como frágil. Eu até queria, querido pai, que você fosse mais forte. Mas aprendi a te olhar com os olhos da mamãe. Querido pai, me dê forças nesse momento e coragem para assumir o meu feminino, tomar o meu feminino da mamãe e com amorosidade dizer não à minha mãe. Me ajude, querido pai. Me ajude, querido pai, a saber me posicionar com a minha mãe. Me ajude, querido pai, a entender que a vida da minha mãe é a vida da minha mãe. E a minha vida é a minha vida. Desta forma, somente desta forma, o amor e a honra e a gratidão profunda à minha vida poderão brotar novamente no meu coração. Respira fundo. Parece que vai saindo uma casca daquela menina que tem que se defender da mãe e vai surgindo aquela mulher que reconhece que é livre da mãe e que agora pode amar a mãe. Agora pode amar a mãe, porque você é livre. A mãe tem a própria vida. Você não está mais no meio do casamento embolado do pai e da mãe. O pai tem a vida dele, a mãe tem a vida dela. O pai e a mãe têm as brigas deles. Você tem a sua vida. Uau, olha que leve. Estão sentindo mais leve? Estão sentindo a leveza? E esse entendimento, caraca, eu posso amar minha mãe sem ter que fugir dela, sem ter que agradar ela. Eu posso amar minha mãe sendo eu mesma. Eu posso amar minha mãe sem ter que ser obrigada a ir lá. Posso. Eu posso amar minha mãe sem ter que obedecer ela. Posso.
Minha mãe vai me amar eu sendo desobediente? Vai. Minha mãe vai me amar se eu fizer tudo ao contrário do que ela sempre me ensinou? Vai. Olha só. Minha mãe vai me amar se eu desobedecer os padrões dela? Sim. Eu preciso ajudar minha mãe a consertar os padrões dela? Não. Eu vou conseguir ajudar minha mãe a salvar a saúde dela, a salvar os problemas dela? Não vai conseguir nada. Você não vai resolver nada. Nada. Sua mãe vai falar assim, olha, eu preciso ir num médico. Você me ajuda? Aí você pode ajudar. Minha filha, eu resolvi fazer terapia. Ai, mãe, que legal. Você precisa da minha ajuda? Preciso? Então tá bom, tô aqui para te ajudar. Filhos dão assistência aos pais. Nós não podemos fazer absolutamente. Até para você ficar no seu lugar de filho. Sua mãe veio muito antes. Minha mãe me teve com quase 40 anos. 20, quase 30 anos, perdão. O que eu ia fazer antes? Eu nem existia. Que arrogância achar que eu posso fazer alguma coisa por ela. Absolutamente nada. Isso é uma ilusão da sua criança. Que ilusão você achar que você pode ser igual a ela. Impossível, vivemos em tempos diferentes. Pega a sua individuação e vai dar a louca. Vai ser a louca que você quiser. Pode ser a louca que você for. Olha que liberdade, estão sentindo o campo de vocês mais livre? Ai, gratidão por essa live. Que bom que demorou. Estão sentindo o campo mais livre? É isso, minha gente. Quantas amarras, né? E pra gente finalizar, se você nasceu de uma mulher forte, toda vez que você tiver num embrulho psíquico aí, de querer fazer alguma coisa pela sua mãe, você vai dizer no seu coração, mãe, você é forte, você dá conta. Mãe, você é forte pra cacete. Pô, você já viveu um monte de coisa. Não, você dá conta. Mãe, você é muito forte. Porque o dia que sua mãe realmente precisar de você, a sua luz vai te falar, vai lá ajudar que ela tá precisando. Enquanto você estiver na resistência, alguma coisa te incomodar, você vai dizer assim, mãe, você é forte, você dá conta. E ela dá conta. Mas na hora que você estiver ali com vontade de tomar um café, vai lá, toma café 5 minutinhos, que a mãe, gente, gosta daquela mesa cheia de gurizada. Isso preenche o coração da gente, como nada nesse mundo. Mas vai lá e depois faz o que você quiser da sua vida, do jeito que você entender. Quer morar lá no Japão, sua mãe vai se orgulhar de você. Quer falar um monte de palavrão, sua mãe vai se orgulhar de você. Quer plantar bananeira, sua mãe vai se orgulhar de você. Você é livre. Você é livre. Sua mãe te deu a vida, você faz dela o que você quiser. Gratidão por esse momento. Vou fechar as inscrições do dia 25, a gente já tá com casa cheia, tá bom? Quem quiser falar comigo, vou atender algumas ainda no inbox ou também no WhatsApp, que ainda não se inscreveu pro nosso encontro de terça-feira da semana que vem. Grande beijos, queridas, fiquem com Deus. Vou pedir agora pra gente fazer uma prece. Coloquem a mão no coração de vocês, querido Deus. Respirem profundamente. Obrigada por este momento, honrando o pai e a mãe de cada uma. Transmute todas as células, toda a energia. Leve para a luz todo esse campo que foi trabalhado. Enviando amor incondicional para cada uma das presentes aqui nesta live, que eu vou deixar salva também. Enviando amor incondicional às mães também, aos pais de quem estava aqui, e que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até a próxima, queridas. Beijos. Entrei!
Começando mais uma roda das sagradas. Sejam bem-vindas. Caramba! O tema de hoje, acho que justamente o tema de hoje, por ser, eu quero ser diferente da minha mãe. Isso compete mais às mulheres, né? Eu quero uma história diferente da minha mãe. Eu quero um casamento diferente da minha mãe. Eu quero um destino diferente da minha mãe. Acho que isso traz um peso no campo tão desafiador. E você já pode começar escrevendo aí. Ao invés de essa frase que é eu quero uma história diferente da minha mãe, você já vai escrever eu quero uma bênção da minha mãe. Porque a maioria das mulheres, vocês vão entender, esse é o tema da live, né? Da minha mãe. Eu quero uma história diferente da minha mãe. Eu acho que o campo estava tão pesado, gente, que eu não conseguia entrar na live. Eu tive que fazer várias limpezas. Eu tava sem comer, fui comer. Faz meia hora que eu tô tentando entrar nessa live. Fiz até escova no cabelo para poder fazer essa live. Solicitação de amor incondicional. Pedi para as deusas discernimento. Pedi para Deus discernimento. Falei, mas o que tá acontecendo? 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 E fui tendo alguns insights até a gente chegar aqui e o sinal completamente travado, né? E agora nós estamos aqui. O que aconteceu na história do casamento da sua mãe? O que aconteceu no jeito que sua mãe educou vocês? O que aconteceu na sua infância, nessa relação com essa mãe, que faz com que a gente se identifique com uma história de dor, que se identifique com uma história de muitas dificuldades, que se identifique com uma história tão difícil, uma história com tanta repulsa, né? Esse barulho é dessas cachorras que estão com brinquedo, tá, gente? Se incomodar demais, vocês me avisem. Então, já comecem a manifestar as primeiras frases aí. Escrevam aí, eu quero bênçãos da minha mãe. Eu quero bênçãos da minha mãe. Vocês não têm noção do poder que é essa frase. Já proclamem, eu quero bênçãos da minha mãe. Já proclamem isso. Nem que você não fale isso pra ela, nem que sua mãe não esteja mais aqui, mas escrevam isso. Eu quero bênçãos da minha mãe na minha vida, porque isso traz reverte tudo. Reverte exatamente a vida do que você tá levando. Quando eu comecei a estudar constelação familiar, e o próprio Bert Hellinger, né, ele ia atender as pessoas lá na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, aqui no Brasil, e todo mundo que chegava para constelar com ele, ele falava assim, eu tenho uma dificuldade, mas minha mãe, na hora que a pessoa começava a falar assim, mas minha mãe, ele dizia assim, pode ir embora, você não tá pronto para fazer essa constelação. Mas ele falou, não, mas a minha dificuldade com a minha mãe. Por que ele falava, você não tá pronto para fazer essa constelação? Porque ele dizia que qualquer pessoa que tinha dificuldade com a mãe tinha muito emaranhado para resolver. Dentro das constelações familiares, uma pessoa que tem problemas graves com a mãe tem muito que resolver na psicologia, na psicoterapia, porque antes mesmo dela resolver-se na sistêmica, ela tem que se resolver com a mãe. E a pessoa quer ir lá resolver na constelação familiar. Primeiro, ela tem que se resolver com a mãe. Ellen, mas minha mãe é difícil, minha mãe é narcisista, minha mãe tem uma história muito difícil. Lindo, escrevam aí, eu quero bênçãos da minha mãe. Por mais que seja difícil a sua mãe, escrevam aí, eu quero bênçãos da mãe. E daí o Bert era muito resistente no começo. Com o passar dos anos, Bert começou a atender as pessoas, até porque ele também teve muitas dificuldades com a mãe, antes dele morrer um pouco. Ele escreveu uma carta linda para a mãe dele, falando justamente isso.
com o aprofundamento da constelação junto com a psicanálise, entendeu-se que o desenvolvimento psíquico, principalmente da mulher e dos relacionamentos, eu quero bênçãos da minha mãe, escrevam aí, mandem essa live para pelo menos 5 mulheres que estão precisando, que tem algum problema no feminino. Mandem essa live para pelo menos 5 mulheres. Ele foi identificando que nas mulheres, principalmente nas mulheres, a dificuldade de se relacionar estava no feminino. Mas por que no feminino? E da onde vem esse feminino? O que é o feminino? Da onde vem esse feminino? E daí nós vamos buscar a definição do feminino junto com Jung, que é um grande psicanalista que foi aluno de Freud. Eu gosto de contar essas historinhas, sabe por quê? Eu vou no profundo, gente. Eu não gosto muito dessa coisa de joguinho, né? Aqui, meus processos são todos profundos. As aulas são profundas. Nós estamos trabalhando feminino. O feminino é a caverna dentro de nós. É aquela angústia que você tem que, né, fazer a dor, parir ali de dentro. Né? Quem é mãe? Quem já teve trabalho de parto? Quem já perdeu o neném sozinha? Isso dói. Feminino dói. Não dá pra ter joguinho. Não dá pra ter macete com feminino. Não tem isso. Eu não tô falando dessa live aqui que eu fiquei meia hora esperando o tempo da live poder acontecer. Eu ter permissão espiritual do campo. Não sei exatamente do que pra live poder acontecer. Pra eu ter permissão pra entrar nesse espaço sagrado aqui da internet. Isso é feminino. Ele é o profundo. Então, dentro desse espaço, dessa caverna profunda, você era lá um bebezinho pequenininho. O primeiro olhar que você teve foi da sua mãe. Foi aquele olhar da sua mãe. Os primeiros sentimentos que passaram a preencher as suas células de uma energia psíquica foram os sentimentos da sua mãe. Como é que ela estava? Ela estava se sentindo amada, ela estava se sentindo valorizada, ela estava se sentindo segura, ela estava corrida, ela estava calma, ela estava amparada, ela estava sozinha. Quais eram, né? Qual era o campo emocional que ela estava ali? Qual era o campo espiritual que ela estava ali? Quietinha. Aqui vocês assistem live com cachorros, né? É uma loucura isso, né? Vem aqui com essa... Então, ontem eu fiz uma sessão de Theta Healing com a minha filha. Ela tava precisando, eu falo pra vocês, gravei um vídeo hoje. Quando a gente tem problemas na vida, a gente não tem que só resolver com as pessoas com quem a gente tá com problema. A gente tem que resolver nas nossas memórias, né? E eu tenho a bênção, né, de meus filhos aceitarem o processo terapêutico com a mãe. É lógico, eles fazem também com colegas terapeutas, mas às vezes está ali na mão, eu falo, vamos lá, vamos entrar no Theta Healing. E a gente acessou algumas memórias de quando eu engravidei dela. E eu engravidei, eu não era casada ainda. E a Giovana tinha muitas memórias, e a informação que veio, ela me dizendo: mãe, eu não vou dar trabalho, mãe, eu não vou gastar muito seu dinheiro, pode ficar tranquila, você pode engravidar de mim. Ela dentro da barriga, ela falava isso pra mim, para que ela não daria trabalho pra mim, pro pai. A gente era muito novinho, eu engravidei aos 18 anos, né? O pai tinha 21, e que ela se sentia culpada de tirar nós dois da juventude e fazer a gente trabalhar mais que um jovem poderia trabalhar naquela época para poder dar o alimento e o conforto para ela. Então ela fez esse contrato de culpa, né, com a gente. E isso estava lá naquela memória daquele bebezinho. Consegui limpar ontem, no último dia que ela estava aqui, acessamos essa memória, né? E olha só, né?
A gente tem total consciência. Isso estava refletindo em algumas questões na vida atual dela hoje. Eu conto aqui para vocês porque é o meu testemunho, o meu depoimento e a história da minha família, de como isso contribui com a gente. Então, o feminino da minha filha tem uma culpa de que amor custa dinheiro. De que para ser amada, ela precisa custar menos. Porque o amor tem uma compensação com dinheiro. Não, tá errado. Que para ser amada não precisa custar. Para ser amada não precisa gastar muito, porque ela pode valer pouco. Ela não precisa ter tanto esforço. Deixa ela saber que eu estou usando esse exemplo dela. Então, dentro desse contexto, existem vários contextos que você passou. Qual o contexto que você passou? No caso do filme de Marilyn Monroe, vou dar o exemplo de Marilyn Monroe, que eu assisti ontem. Horrível filme. Feminino extremamente abandonado. Um caos. A mãe dela tinha um bom relacionamento com o pai. Quando o pai descobre que a mãe estava grávida dela, o pai a abandona a mãe. Ela culpa a criança de ser abandonada pelo marido por conta da gravidez. Ela tenta matar a própria filha. Então, qual é o abandono da criança? O que a criança registrou? Eu sou órfã de pai e mãe, minha mãe ainda tenta me matar. Então, ela busca exacerbadamente um homem, para buscar o pai, porque o pai nunca a reconheceu e a mãe ainda surta psiquicamente. A mãe é uma assassina. Então, ela só tinha uma referência masculina ilusória. Então, qual era a forma dela garantir amor? Através da sexualidade. Ela tinha um eros exacerbado, Então, todo esse embrulho que fica na nossa mente, de acordo com as nossas mães, a gente vai manifestando na vida afetiva, na forma como você recebeu o amor. Agora me diz, se você teve uma mãe preparada, consciente, próspera, tranquila, eu falo self-confident, segura de si, sem angústia, sem dores. Muitas vezes não. Quanto da sua mãe que tinha uma mulher sofrida, que educou você? Quanto da sua mãe tinha uma menina carente que educou você? Quanto da sua mãe tinha uma mulher que também passou necessidade na infância, que passou fome na infância? Eu não sei qual é a sua ancestralidade aí, mas se você veio de uma família de guerra, você passou medo, sua mãe passou medo para você. Se você veio de uma família de povos originários, por exemplo, vocês passaram escassez de todos os tipos de dominação. Se você veio de uma família, por exemplo, em que as mulheres eram roubadas pelos homens, que tipo de amor você recebeu da figura masculina junto com a sua mãe? De que homens eram perigosos? Quais foram as referências que você recebeu? Quem são as alunas aqui da turma Up Level que falam, eu sou neta de indígena? A minha avó foi caçada a laço, Tem umas histórias assim. E a sua mãe tem essas memórias, De que ela é fruto do amor, do laço. Que amor que existe aí? Você acha que isso é amor, Fruto do laço? Ou até mesmo fruto de um estupro? Fruto de uma relação extraconjugal? Fruto de uma mulher que teve uma filha, mas que ela nunca foi reconhecida como esposa? Olha tanto de dor dessa mulher, quanta raiva que essa mulher tinha no coração dela ao olhar para aquela criança, que ela teve que cuidar da criança, mas ela nunca teve o marido perto dela. Então, essa mãe cuidou de você com todo esse peso no coração, com toda essa angústia, com toda essa frustração. Quantas de vocês são filhas de mães sozinhas? Não necessariamente de mães solteiras, mas mães solitárias, mães sozinhas. Mães que sofriam o abandono dos maridos, não porque o homem saiu de casa, mas porque o homem não estava ali disponível, operante.
Então, quando você olha para a história da sua mãe, você diz, eu quero uma história diferente da minha mãe. Com toda razão, eu te dou plena razão disso. Mas o que acontece quando você diz isso? Existe algo dentro da psicologia que a gente diz de arquétipo. Olha só, gente. Estão prontas para a profundidade do que eu vou ler? Chama complexo materno negativo. Eu vou ler isso aqui para ficar bem claro. Esse complexo materno negativo, o Bert fala isso de uma forma muito fácil na constelação. Cada vez que eu julgo minha mãe, eu me torno igual a ela. Isso me dava um nó na cabeça. Eu falo assim, mas eu não consigo, Bert, conversando com Bert Hellinger, eu não consigo sentir gratidão à vida que eu tive. Foi muito difícil em alguns termos. Como é que eu vou sentir gratidão às coisas que minha mãe fazia em algumas situações? Eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. Eu sinto vontade de ir embora de casa, como eu fui aos 18 anos. Eu dei um jeito de ir embora de casa. Eu engravidei aos 18 e fui embora de casa. Porque eu olhava para aquela situação e falava, não quero isso para mim. Então eu dei um jeito de ir embora de casa. Mas o Bert fala pra gente ter gratidão à nossa mãe. Porque a vida, o sucesso, o nosso feminino tem a cara da mãe. Isso dava nó na minha cabeça. Estão me acompanhando? Quero saber se vocês estão me acompanhando. Quem entende um pouquinho de constelação, quem já fez constelação, tenho certeza que também já teve esse nó. Então assim, meu Deus, como é que eu vou honrar a minha mãe? Como é que eu vou agradecer a minha vida? Sendo que isso foi muito difícil para mim. Foi difícil ter que lidar com todas essas situações. Foi difícil ter que olhar para aquele peso todo. Eu achava aquilo tudo pesado. Pesado pra cacete. Eu começo aqui a falar uns português meio assustadores assim para vocês entenderem, tá? Para dar uns choques de realidade. Então assim, cara, minha mãe se lascava pra caramba. Como é que eu posso ser grata àquilo? Bom, minha mãe às vezes era enérgica demais. Como é que eu posso ser grata àquilo? Algumas de vocês, minha mãe trabalhava pra cacete. Como é que eu posso ser grata àquilo? Ou minha mãe me largava sozinho com as empregadas. Como é que eu posso ser grata àquilo? Ou minha mãe me fazia trabalhar desde pequenininha. Como é que eu posso ser grata àquilo? Como é que eu posso sentir aquele amor, aquela gratidão à minha mãe? Tô dando vários exemplos das alunas. Bom, a minha mãe era muito narcisista, controlava demais a minha vida, era um pouco autoritária, pouco não, exageradamente autoritária demais. Eu lembro de algumas alunas que já me relataram, minha mãe me vendeu num prostíbulo, Ellen. Como é que eu posso ser grata a isso? Minha mãe me entregou para uma casa de prostituição. Como que eu vou ser grata a isso? Não dá para ser grata. Então, o que essa menina faz? Ela cria o complexo materno negativo. E aqui Bert Hellinger diz, quanto mais você julga sua mãe, mais parecida com ela você fica. Aí ficou toda a meleca feita. O que acontece? Você imagina, eu vou pegar essa raquete, eu já estou desenhando essa situação desde a semana passada. Aqui está a rede. Aqui está a rede neural psíquica da sua mãe. Imagina a rede neural psíquica da sua mãe. Qual é o caminho do feminino, da menina do feminino? A mãe está aqui, certo? A mãe está aqui. Essa menina está aqui dentro quando é pequenininha. Ela está aqui dentro. Quando ela está aqui dentro, vou te explicar isso, Kelly. Se a gente liga isso aqui na tomada, vai tomar choque, né? A criança que tá aqui, ela vai tomar todos os choques, ela vai sofrer todas as influências dessa mãe, mas ela suporta isso. Porque ela tem um amor incondicional por essa mãe. E por uma questão de sobrevivência, ela morre pela mãe. A criança morre pela mãe. Quando a menina tem a primeira menarca, ela começa um processo de individuação. O preço dessa individuação é carregar todo o peso do clã. Ela começa já a carregar geneticamente, sistemicamente, toda essa raiva, toda essa memória do feminino.
Então ela começa não só a ver a raiva da mãe, mas ela começa a sentir a raiva. Aqui começa a TPM. Então a menina, antes da menarca, ela olhava para a raiva da mãe, ela olhava para a dor da mãe e ela falava assim: mamãe, eu vou te salvar. Depois da primeira menarca, ela mesma começa a sentir a raiva das coisas. Qual é o caminho aqui? Ela bebe dessa fonte e ela começa a caminhar para o seu próprio indivíduo. Ela se distancia dessa energia psíquica aqui para criar a sua... Deixa eu tentar achar um outro desenho aqui. Vamos desenhar, vou dar outros exemplos aqui. Aqui é a menina, tá? Ela sai desse embrolho da mãe, dessa rede psíquica da mãe, para criar a sua própria individuação. O que acontece quando você quer criar uma história diferente da sua mãe e fica o tempo todo: eu quero ser diferente da minha mãe, eu quero ser diferente da minha mãe. Você faz isso daqui, ó. Você fica igual um polvo, presa, cheia de tentáculos aqui dentro. Por que você fica nesse polvo cheio de tentáculos dentro da psique da sua mãe? O que acontece? O Jung diz assim, gente. O lema dessa mulher que tem o complexo negativo, materno negativo, ela diz assim: qualquer coisa menos a minha mãe. Se por um lado ela tem um fascínio para ter uma identificação, né? Ela quer ser muito diferente. Existe tanta concentração de energia psíquica nesse movimento de resistência da mãe que ela libera uma intensa destrutividade capaz de dissociar o indivíduo de si mesmo, e no caso desta menina, de suas partes mais preciosas, a feminilidade, o erotismo, a sexualidade, a maternidade. Essa primeira configuração da destrutividade é a autodestrutividade, sendo que essa maquinaria de ataque à mãe e auto-ataque será depois apontada para os vínculos externos de uma maneira geral. Esses vínculos externos a gente chama de vínculos sociais, matrimoniais, os familiares, os profissionais. Percebe? Então, qual é o caminho aqui? Toda mulher que tenta se esconder da mãe, eu fiquei muito chocada com a maioria dos comentários que vocês fizeram nas enquetes de sábado, dizendo que vocês sentem que devem algo à mãe. Muitas de vocês parecem que devem algo à mãe, que querem se afastar da mãe e não conseguem. Muitas de vocês dizem que querem uma história diferente da mãe e não conseguem. É por isso, vocês estão aqui presas nessa rede psíquica da mãe. Por quê? Porque não saíram do processo de simbiose. Ainda estão presas mesmo as mães que já morreram, ainda estão presas nessa rede. Porque ainda estão julgando o que a mãe deu e o que a mãe não deu. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, como jornalista. Talvez isso faça sentido na cabeça de vocês. Eu vou explicar mais um pouquinho desse materno negativo. É um tema um pouco complexo, tá, gente? É bem complexo de entender. Quando, domingo de manhã, a cadeia sempre foi um lugar lotado, tanto a cadeia feminina quanto a cadeia masculina. As únicas pessoas que estão na fila da cadeia, você não vê pai, você vê poucos filhos, mas você vê uma fila de mães. Não importa o que você faça da sua vida, o tempo que você se distancie, as atitudes que você tome, as escolhas que você faça, a sua mãe vai te amar incondicionalmente. Incondicionalmente, o amor da mãe é incondicional. Do pai é condicional, da mãe é incondicional. E não há nada, absolutamente nada que você faça para retribuir. Ellen, mas a minha mãe me prende. Aí existe um exercício
que você precisa se elevar para a individuação, porque enquanto você não se torna uma mulher, você não está cumprindo a sua vida, você ainda está na sua criança. Enquanto você não tem filhos, enquanto você não tem uma vida em que você está cumprindo os seus propósitos, você não está dando sequência à vida que sua mãe te deu, você ainda está na criança. E quando você está na sua criança, você não está dando vazão exatamente ao projeto que ela colocou no mundo. E, gente, eu ouço muitas pessoas. Eu nunca ouvi uma mãe reclamando de um filho feliz, de um filho com um relacionamento saudável, de um filho que está ganhando bem, de um filho realizado profissionalmente. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi uma mãe reclamando de um filho que está morando do outro lado do mundo e que liga uma vez por semana e que vem para o Brasil uma vez por ano para visitar a mãe. Essa mãe fala com orgulho desse filho. Eu vejo mães sofrendo muito com filhos drogados, com filhas que não conseguem engravidar. Pensa a dor que sua mãe tem quando vê seu sofrimento. Com filhas com relacionamentos destrutivos, com filhas com problemas graves de saúde. E essas filhas com problemas graves de saúde, problemas graves de relacionamento, é porque não se desidentificaram da mãe. Estão vivendo a simbiose da mãe. Vocês estão tentando salvar a sua mãe. Você precisa falar não para sua mãe. Você precisa falar não pro papai. Ellen, mas minha mãe me liga. Ellen, mas minha mãe quer passar muito tempo com a gente. A sua prioridade é a sua prioridade. Às vezes, os seus pais tentam colocar você no lugar de pais deles. Mas a sua mãe não vai ficar triste com você se você escolher a sua vida. A sua mãe e seu pai vão ficar muito infelizes com você quando o seu casamento termina. Mas a sua mãe e seu pai vão ficar orgulhosos de você se você tiver um bom casamento. Pare de querer agradar seu pai e sua mãe. Dentro de uma relação de marido e mulher, não entra pai e mãe, gente. Não entra. Não entra. Só se você for criança. E essa dependência emocional com a sua mãe, algumas repelem a mãe. Mas às vezes, quando você repele tanto a sua mãe, você começa a ficar parecida com ela. Mas a mãe que você mais repele é porque você tem dependência também emocional dela. Você acaba criando relações de dependência. Teve uma seguidora que contou uma história. Hoje eu falei que eu ia responder na live, eu não sei se ela tá aqui. Dizendo que está em um relacionamento com um rapaz, ela é mãe de um aluno da escola que ele é professor, e essa relação tem que ficar escondida. Me parece que tem alguma memória aí de como você foi gestada, alguma coisa. Por que tem que ficar escondida? Aqui tem uma dependência emocional de um amor que é pouco, de pouca valia. Aí vão acontecendo essas relações, né? Aí eu tenho que ser escondida, né? Eu tenho que ser menos. E daí você não tem força para viver relações inteiras, para você fazer boas escolhas. Porque tá perdendo energia psíquica, se resolvendo ainda com a sua mãe. Essas mulheres que têm esse complexo materno negativo perdem tanta energia psíquica tentando falar não para a mãe. Se escondendo da mãe, se desvencilhando da mãe, ou tentando fazer diferente com a mãe que não faz o próprio caminho de individuação. O que é o caminho de individuação? Ellen, eu quero pintar meu cabelo de roxo, mas a minha família é toda certinha. Dane-se. Dane-se. Ellen, eu quero virar de tal religião, mas a minha família é toda evangélica. Dane-se, é o seu caminho de individuação.
Sua família vai te amar do mesmo jeito. O que eu tô tentando dizer é que enquanto você tá perdendo energia psíquica, mente, neurônios, tentando se defender da sua mãe, justificando as suas escolhas, diferentes das escolhas da sua mãe, tentando ficar diferente da vida da sua mãe, você não faz o seu caminho próprio. E muitas vezes, se você é adulta, você não precisa dar satisfação para a mãe. E, gente, de verdade, o que eu vejo de mulheres adultas numa simbiose com a mãe, sabe o que acontece? Vou te falar a verdade. O que é essa simbiose? Você traz toda a frustração da sua mãe para dentro da energia psíquica do seu casal, do casal da sua família. Separa um pouco, desgruda um pouco. De verdade. Deixa sua mãe caminhar para o destino dela. Caminha você para o seu. Ellen, mas isso é egoísmo. Não é. De verdade, não é. Cada um tem seu círculo íntimo. Lembra da Bíblia. Largar pai e mãe. Vocês podem ter relações afetivas muito saudáveis. Você pode ter a sua mãe como uma equipe de apoio abençoada que te ajuda. Minha mãe me serviu como uma equipe de apoio. Eu tive minha sogra que foi minha equipe de apoio. Mas equipe de apoio para cuidar dos filhos, dos netos. Por sinal, isso cabe uma outra live. Quem cuida de filho é pai e mãe. Vô não tem que ficar cuidando de filho, de neto. Vô é para ler historinha, para levar no parquinho, para contar, a ler livrinho de dormir. Vô tem outro papel, vô e vô, tá? Percebem? Eu sei que essa live é difícil, gente. Tem mais, essa história do complexo negativo, eu me identifico muito com isso, que foi exatamente o que aconteceu. Essa mulher se casa para se livrar da mãe. E ela não se casou porque ela emergiu no feminino e ela se coloca à disposição do masculino para servir o masculino, não. Ela se casa e o casamento dela serve apenas para livrar-se da mãe, ou o destino lhe impinge um marido com traços de caráter semelhantes ao da mãe. Todos os processos e necessidades distintivos encontram dificuldades inesperadas. A sexualidade não funciona, os filhos não são bem-vindos, os deveres maternos são insuportáveis, as exigências da vida conjugal são todas irritantes, ela é impaciente, né? Ela acha um saco cozinhar. Eu não entendo essas mulheres que falam assim, ai, que saco cozinhar, que saco engravidar. Ela tem um monte de distúrbios na menstruação, ela odeia menstruar, tem as dificuldades de engravidar, tem horror de gravidez. Quando ela engravida, ela passa muito mal. Isso aqui é Jung que tá falando, tá, gente? Não sou eu, não. Não sou eu. Tô lendo o texto de 2009, que deve ser Jung é de 1930, né? Então, essa mulher irritada é uma mulher que não ascendeu no seu feminino. E ela não entende esse negócio de servir ao masculino. Ela que é a feminista. Sabe aquela feminista? Ela se desenvolve só ao lado masculino dela. Vocês estão vendo esse bando de live feito por mulher? Eu acho lindo esse movimento. Elas estão cumprindo um papel essencial na política brasileira. São mulheres cheias de complexo materno negativo. Elas não estão no seu feminino. Elas falam muito melhor do que qualquer homem. São mulheres no seu masculino. Por quê? Porque ela não tem energia psíquica feminina. Ela desenvolveu só o lado masculino. Então, o que o Jung fala? Por que ela está drenando tanta energia feminina? Porque ela está o tempo todo se defendendo da mãe dela. Então, o que ela faz? Né? Para onde que a energia dela se desenvolve? Para o lado masculino. Então, ela fala assim, nossa, eu vou para o lado do meu pai.
mãe, eu vou pro lado do intelectual, eu fico mais inteligente para provar que eu sou mais inteligente com a minha mãe. Eu vou provar para todo mundo que eu não sou submissa igual minha mãe. Eu vou provar para todo mundo que eu não tenho uma vidinha de bosta igual minha mãe. Eu vou provar para todo mundo que eu sou mais sábia que a minha mãe. Minha mãe não foi boa pro meu pai. Minha mãe achava meu pai um bosta. Ou minha mãe era traída porque ela era uma bosta. É isso que essa menina faz, né? A minha mãe, por exemplo, ela não é uma mulher acolhedora, é uma mulher sofrida, mas também ela nunca se cuidou. Minha mãe nunca fez botox, minha mãe nunca malhou, minha mãe tem uma barriga imensa. Isso que essa mulher fala, né? Eu sou rebelde, eu tenho autonomia, minha mãe nunca dirigiu. Cadê o sagrado que você foi gerada? Você foi gerada dentro de um templo sagrado. Percebe? Então você não está conectada a esse feminino sagrado. Eu entendo que talvez você tenha sido gerada num útero de dor. Mas a mulher que ascende no seu próprio feminino,